Boa tarde, gente, a todos. Estou gostando de ver esse auditório cheio, todo mundo para falar sobre osteogênese imperfeita, que é uma doença rara. Quando eu cheguei aqui, eu nunca tinha ouvido falar nessa doença, né? Vim trabalhar há 20 anos atrás com ortopedia, né? E a gente chega aqui, existe uma doença onde a criança cursa, né, ao longo da sua vida com uma fragilidade óssea tão importante que a gente fica com medo de mexer, de tocar, de fazer os procedimentos básicos, né, da enfermagem. E aí, nesse caminho, ninguém me disse como eu tinha que fazer com esse paciente, né? Não existe um protocolo universal da enfermagem, nada que fale como eu tenho que tratar, como eu tenho que cuidar, como eu tenho que fazer higiene, como eu tenho que trocar esse paciente, como eu tenho que funcionar esse paciente, né? E aí, eu quis pesquisar isso no mestrado, né? Queria trazer isso para a comunidade científica. Como se cuida dessa criança? Se ninguém me disse, e a gente faz isso há 20 anos, e há 20 anos dá certo, então significa que a gente está fazendo cuidado efetivo, não é mesmo? Então, no mestrado eu quis estudar isso, né? Reuni 28 profissionais aqui do Instituto, né? Sendo 17 técnicos de enfermagem, 11 enfermeiros que têm expertise em trabalhar com essa criança aqui dentro, né? E aí eu queria saber, como você cuida? Quais são os cuidados que a gente precisa ter desde a admissão hospitalar dessa criança, né? Quais são os riscos que essa criança tem aqui dentro do hospital, que é um ambiente propício, né, para a criança ser funcionada, ser manipulada, manuseada, né, com riscos de fratura iminente. Como essas pessoas tentavam mitigar e diminuir esses riscos, né? Quais eram as medidas de segurança do paciente adotadas e os cuidados nas principais cirurgias? Como é que eu passo aqui? Aqui. E aí, por que a gente precisa falar dessa doença? Ela é uma doença rara, que muitas pessoas ainda não conhecem, né? Então, é doença desafiadora para os pacientes, para os familiares e para os profissionais de saúde também, porque muita gente, como o Dr. Regis até falou na palestra dele, né, não quer manusear esse paciente, porque é um paciente de osteogênese, não é aqui o seu lugar, né? Então, é um cuidado que exige precisão, sensibilidade, humanização, tato e delicadeza. A gente precisa escutar quem vive com a doença, escutar os familiares, escutar essas mães, né? Elas que ensinaram para a gente como se pega, como mobiliza, né? Aqui não pode, aqui dói, né? Então a gente pensa o quê? No percurso do mestrado, né? O que esses profissionais aqui de enfermagem falaram? Que o hospital ele é um ambiente potencialmente perigoso para essas pessoas, né? Então eles são transportados, o maqueiro vai, leva para fazer o raio-x, né? Não conhece a doença. Tem o banho no leito, que é um momento, às vezes, muito crítico, né? A criança está fraturada, como a gente vai mobilizar, né? Então, trocas de posição, né? O tempo todo a gente precisa alternar o decúbito, né? Momentos de punção venosa, momentos de verificação de pressão arterial, os procedimentos cirúrgicos que essas crianças fazem aqui dentro, né? Tem o nosso polêmico gesso pelvipodálico, que é um gesso que dá muito trabalho, tanto para a equipe de enfermagem quanto para os cuidadores, né? Então, a gente conversou um pouquinho sobre isso e a equipe identificou o quê? Que a gente tem aqui no hospital ferramentas de segurança do paciente, né? Ferramentas que vão proteger esse paciente aqui dentro. Então, a gente tem uma escala que a gente utiliza, que é a escala de Humpty-Dumpty. Essa escala, ela vai avaliar o risco de queda dessa criança. E a partir do risco de queda identificado pelo enfermeiro diariamente, a gente faz os nossos cuidados de enfermagem, né? Imagina uma criança com osteogênese caindo no hospital, né? Então, a gente tem que proteger ele ao máximo, né? Então, o profissional de enfermagem ele está ali para ver quais são os cuidados mais seguros para aquela criança, né? Então, a pulseira laranja já é uma
identificação, né, internacional, né, com relação ao risco de queda. Nós temos o prontuário afetivo, no prontuário afetivo também identificamos que aquela criança tem um risco aumentado de cair, né, e, consequentemente, ter uma fratura. Mas aí, o que a equipe me trouxe? Não adianta, Larissa, ser só isso nas rodas de conversa da pesquisa. A gente precisa identificar essa criança aqui dentro. Todos do INTO precisam saber que essa criança tem uma fragilidade óssea, tá? Então, quando vem o laboratório, eu não preciso falar para o laboratório que aquela criança, olha, cuidado, essa criança tem osteogênese, cuidado no manuseio, né? Essa criança vai ser, né, passa por diversos setores, né, e ela precisa, a gente não precisa avisar teoricamente que aquela criança precisa ser manuseada de uma forma diferente, tá? Então, a partir da pesquisa, eu levei isso para a direção de enfermagem, a direção médica, né, e aí o INTO vai adotar a pulseira de sinalização amarela, né, para a gente ter um cuidado integral com essa criança em todos os espaços aonde ela percorrer. E aí, né, a gente não pode esquecer que a gente não trata só dos ossos, a gente trata da pessoa integralmente, né? Então, muitos procedimentos de enfermagem são procedimentos que podem levar a um risco para essa criança, né? Então, assim, um dos desafios que eu estava refletindo outro dia, e aí eu fui questionar a Fátima, né, presidente da Associação Nacional de Osteogênese Imperfeita. Eu falei, Fátima, no momento da punção venosa, porque isso apareceu na minha pesquisa, né? Como a gente não pode conter a criança, né, para fazer uma punção venosa, porque pode levar ao risco de fratura, né? Então, como a gente faz? Existem casos aí dos associados que têm fratura durante a punção? Por quê? Na minha pesquisa, os enfermeiros e os técnicos falaram que sim, né? E aí a gente vai lá para a literatura e ninguém fala disso, né? A osteogênese é uma coisa muito ampla, tem muita coisa ainda para ser estudada, né? Então, um dos desafios que a equipe traz é isso, né? Com relação à punção venosa, né? A gente sabe que é uma doença que é uma disfunção do tecido conjuntivo, né? Então, vai ter o quê? Alteração, né, na resistência dos vasos, né? Então, os vasos eles podem ser mais frágeis, né? Essa criança pode ter um risco de hematoma, um risco de extravasamento, um risco de sangramento intraoperatório, pós-operatório, né? E durante esses procedimentos, essas crianças podem vir a fraturar por um posicionamento inadequado também do membro, né? Fraturas, às vezes, pelo uso do garrote. O garroteamento muito apertado pode vir a fraturar, né? Então, existem falhas de punção pela própria fisiopatologia da doença, né? Às vezes, as veias também são difíceis de serem visualizadas. Aí eu vou tentar pensar na fisiopatologia porque ninguém me disse nada sobre isso, não. Eu fui lendo e tentando entender, né? Então, o colágeno tipo 1 defeituoso, ele traz menor resistência vascular. Claro que tem uma variabilidade clínica, nem toda criança vai, né, sangrar demais ou vai ter logo o hematoma de imediato. Então, a pele mais fina também, né, e o subcutâneo delicado pode levar a pequenos traumas, pode gerar a hematoma. Então, qualquer manipulação também a criança pode vir a fraturar. Crianças normalmente não gostam de ser puncionadas, então não colaboram, né? Então, além da fratura, esses movimentos súbitos da criança, né, pode ver o quê? A deslocar esse catéter, né? E também levar um risco de um trauma do tecido, né? E todas as vezes, né, que essas crianças a gente punciona e faz hematoma e tudo, então pode ocorrer também fibroses perivenosas por extravasamento repetidos, tá? E aí, a Fátima estava me dizendo, essas crianças bebem muito pouca água. A gente está com um problema lá na infusão, está difícil de pegar, às vezes, as veias e tal. Mas a gente tem que pensar na anatomia dessa criança. Por que será que algumas, não todas, bebem pouca água, né? Então, a baixa ingestão de líquidos pode ser até pela deformidade torácica dessa criança, né? Bebês,
né, com aquele comprometimento torácico importante, né, reduz o quê? A capacidade ventilatória. Reduzindo a capacidade ventilatória, o bebê pode ter fadiga ao coordenar a respiração, deglutição, então vai beber muito menos líquido do que o necessário, né? Também podem ter casos de alterações gastrointestinais, né? Então, assim, pela plenitude gástrica, pela deformidade torácica mesmo, né? Casos de refluxo, constipação, então, assim, gera desconforto ao ingerir líquidos, né? E isso tudo é menor volume ingerido, né? De líquido, né? Esses pacientes, eles têm alterações dentárias, né? Então, eles cursam com dentinogênese imperfeita. Então, todo mundo sabe que dente que dói, ninguém quer beber líquido. Pode ser líquido quente, líquido gelado, né? Então, dor ao ingerir líquido, então, às vezes a criança ela evita mesmo, né, a beber líquido. Então, hidratação insuficiente, né? Então, eles podem cursar com uma hipovolemia relativa, né? As veias estão lá, veias colabadas, veias de menor calibre, aquele preenchimento capilar lento, aumenta as falhas de punção e risco de traumas. E aí, pensando nisso, eu fiz um infográfico que depois eu posso disponibilizar, que está lá na plataforma da Educapes, de todo o planejamento, né, dos 5 passos seguros para a punção venosa, da gente pensar, sempre envolver a família nesse processo, tá? Porque a gente tem traumas de famílias, né, registrados aí, né, dentro da associação, e traumas da criança, porque é um procedimento que pode ser muito doloroso, para a gente seria um procedimento simples e corriqueiro, mas para essas crianças não. Elas precisam de ter um acesso venoso para fazer a infusão agora do zoledronato, né? Então, a gente vai considerar essas experiências prévias dessa criança, vai utilizar de estratégias lúdicas, claro, né? A gente precisa verificar qual é o tipo de osteogênese, qual é o tipo da fragilidade que aquela criança tem, qual é o histórico de fraturas. Já fraturou, né, recentemente esse braço? Então, assim, a gente precisa avaliar aquele membro. Vai para a gente avaliar e perceber qual é o lado que a gente vai escolher, né? Vai tentar designar os profissionais que têm mais expertise para a gente minimizar as tentativas de infusão, pensar nos catéteres de menor calibre, tá? Porque catéter de menor calibre, a gente vai evitar os traumatismos, né? Vai avaliar as condições ósseas e pensar que formalmente a gente também pode preparar essa criança para os dias de infusão, né? Se a criança não tiver nenhuma restrição hídrica, né, ou por alguma comorbidade renal, cardíaca, por que não a gente tentar aumentar a ingesta hídrica dessa criança antes dela ir, por exemplo, para fazer a infusão no Fernandes Figueira, né? Dar pequenas doses várias vezes ao dia, vamos hidratar, né? Eu acho que é uma forma da gente... Estou aqui pensando junto, porque a literatura às vezes não traz isso para a gente, né? E é o momento da gente discutir. Então, vamos aumentar a volemia dessa criança, né? Estabilizar o membro adequadamente, acolchoar aquele membro, né? São cuidados sutis que a gente precisa ter, né? A gente pode utilizar almofadas, né? Ver o uso do garrote, né? De forma que a gente não venha a provocar nenhuma fratura naquela criança, né? Tá difícil de visualizar a veia? Também pode botar uma compressinha morna, 5 a 10 minutos. Vamos ver, né, o que responde para a gente tentar fazer a punção venosa, tá? E aí, aqui no hospital, a gente tem o VenViewer, né, que é um visualizador de veias, tá? Ele aumenta a realidade, né? Ele mostra as veias ali em tempo real, dá para a gente visualizar bem, que é uma ferramenta que a enfermagem pode usufruir, né, para ajudar na punção venosa, tá? Esse aqui não existem vários venoscópios, vários tipos de venoscópios que podem ser utilizados, mas algo que pode trazer segurança durante a punção venosa. E aí, aferição da pressão arterial, né? Vieram relatos também não descritos na literatura, mas de associados e de profissionais que falaram que fulano, eu não posso verificar a pressão de jeito nenhum, ele já fraturou, só de insuflar o manguito. Teve uma criança aqui que falou assim, ai.
Não posso não. Isso está doendo, né? Então, como a gente faz enquanto profissional, né, que os nossos cuidados são tão corriqueiros, é tão normal a gente verificar a pressão toda hora. O paciente chega, verifica a pressão. O paciente chega, verifica a pressão, né? E aí? Como proceder? Né? E a gente vê que os principais riscos, né, seriam a fratura, por conta da compressão do manguito, né? Algumas crianças podem cursar com dor, devido à sensibilidade óssea, muscular. O procedimento pode levar a hematoma, por conta da fragilidade mesmo tecidual, né? E criança nervosa, aumenta a pressão, a gente sabe disso. Então, falsos valores de pressão arterial podem acontecer por medo, por dor durante o procedimento, tá? Então, eu fui buscar evidências na literatura, tentando entender isso. Será que realmente alguém falou sobre isso, de criança fraturando ao verificar a pressão arterial, né? Então, eu trouxe um estudo aqui de Royce et al., que foi de 2020, não é nada recente, mas eles fizeram uma consideração perioperatória na osteogênese perfeita, com uma experiência de 20 anos, usando manguito de pressão arterial, linhas arteriais e torniquetes, tá? É um hospital lá do Tennessee, nos Estados Unidos, um hospital pediátrico de referência em cirurgias ortopédicas complexas, né? E eles fizeram uma amostra de 49 crianças com OI, de vários tipos de OI, tá? Com a idade média mais ou menos de entre 7 e 8 anos de idade, né? 15 crianças tinham OI tipo 3, que é o OI mais grave, né? E foram ao total de procedimentos analisados, foram 273 procedimentos cirúrgicos no total, tá? E aí eles utilizaram manguito de pressão arterial em 246 procedimentos, torniquete cirúrgico, tá? Em 61 procedimentos e a linha arterial, tá? Que é uma forma invasiva de verificação, tá, da pressão, de avaliação hemodinâmica, usada em 40 procedimentos. Então, o que a gente percebe, né, nesse estudo? Que os anestesistas utilizaram diversas técnicas, né, para verificar a pressão arterial. Alguns acolchoavam o membro, né, sobre o manguito. Outros alternavam os membros para reduzir a compressão repetida, né? Outros usavam a pressão não invasiva até colocar a linha arterial. Outros reduziam a frequência das medidas de pressão arterial. Outros utilizavam múltiplos manguitos e alternavam o local de insuflação a cada 5 a 15 minutos. Então, não existe um padrão, né? Mas eles chegaram à conclusão que todos estavam preocupados com a segurança ali do paciente, né? E que não houve nenhuma fratura ao longo de 20 anos nesse hospital, tá? Então, eu trouxe aqui os pontos, né, para aferição de pressão arterial, porque, às vezes, um membro do paciente está mais comprometido, né, do que o outro. Então, a gente tem que pensar que a gente pode verificar a pressão arterial em outros locais, porque, às vezes, o membro é muito curvado, e aí é um membro que já fraturou muitas vezes. Então, por que não a gente verificar a pressão em outro local, né? E aí, o estudo ele não vem avaliando a diferença do manguito manual para o manguito automático, apenas definiu-se que não teve fratura nenhuma, né? Não discutiu ali calibração pediátrica, se hiperinsuflou o aparelho automático ou não, né? Não avaliou a pressão basal, arterial basal do paciente para insuflar só aquele mínimo possível, né? Entre 20 e 30 milímetros de mercúrio, né? Então, ele veio só mostrando que não teve nenhuma fratura. Um outro hospital que começou a estudar sobre isso e o estudo nunca foi concluído foi lá um hospital da Carolina do Norte, né? E eles só falaram realmente que algumas instituições começaram a usar a linha arterial no centro cirúrgico como uma forma alternativa de evitar o manguito, tá? Mas também vem trazendo todos os riscos, tá, da linha arterial, risco de trombose, diminuição da perfusão, da dor, mas mesmo assim disseram que os benefícios eles superam quando bem indicado, né, aos riscos de fratura do membro, mas nunca chegaram a concluir se teve criança ou não que fraturou com a insuflação de manguito arterial, tá? O outro hospital, que é um hospital super renomado nos Estados Unidos, que é o Johns Hopkins,
nos Estados Unidos, fizeram estudos, que é um estudo também já antigo, de 2019, eles catam lá no prontuário, vamos ver se alguém fraturou, se teve histórico, né? Então foram um total de 98 cirurgias, durante um período de tempo, e não teve nenhuma fratura. Então, assim, a gente tem que pensar que, se não teve nenhuma fratura ao longo de 20 anos de tratamento num lugar, né, que opera bastante, né, então a gente tem que pensar na segurança. Como a gente não pode parar de verificar a pressão arterial dessas crianças, né? Também não podemos ter medo de fazê-lo, né? Então a gente tem que tentar ver como a gente pode se basear dentro do que a gente tem na literatura, né? Então, assim, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela não vem lá denegrindo, falando mal do manguito, esse automático, tá? Mas a gente tem que pensar na particularidade da osteogênese. Esse manguito que a gente compra, esse automático, ele na maioria das vezes, o quê? Ele tem algoritmo de adulto, né? Então, ele pode hiperinsuflar, e ele também não tem o tamanho apropriado de uma criança, né? Então, a gente tem que pensar que, então, não é um tamanho apropriado, ele pode trazer um risco. Tanto é que, assim, a pressão pode não ser aferida como deveria, dentro dos valores esperados para uma criança, como o manguito ele pode ser prejudicial para essa criança, pensando nos dispositivos automáticos, tá? E aí, o que a gente tem? Né? Dentro do hospital, a gente tem diversos manguitos, e a gente tem que pensar que a gente tem que utilizar de acordo com a circunferência do braço do paciente, tá? Para a gente ser fidedigno. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia vem trazendo isso, as dimensões do manguito de acordo com a circunferência do membro, né? Os aparelhos que a gente tem vem identificado quando o aparelho é neonato, quando ele é infantil, né? Vem ali até a medida do braço, da circunferência do braço, né? Então, os manguitos inadequados, eles podem gerar, sim, uma compressão excessiva. Então, a gente precisa rever as nossas técnicas, tá? Eu trouxe aqui a recomendação da Osteogênese Imperfeita Foundation, que é uma das principais associações do mundo, né? Que estuda e que está à frente aí das pesquisas de osteogênese, né? E aí ele vem falando somente que para a gente usar o manguito pediátrico quando possível, tá? E não utilizar o manguito quando os membros estão curvados, quando o membro não tem pelo menos um local onde a gente possa colocar ele com segurança naquele membro. E aí, a gente tem o nosso vilão aqui, Dr. Regis, que é o gesso pelvipodálico, tá? É um gesso desafiador, muito desafiador aqui para a equipe de enfermagem, tá? Não só para a equipe de enfermagem, eu acredito que para os cuidadores em casa, quando vão para casa, porque aqui a gente trabalha em parceria, né? A gente ajuda na higiene, está junto com a mãe, junto com a família, e em casa, como vai ser, né? Ninguém sabe, né? Então, a gente precisa orientar muito esses familiares para higiene desse gesso, né? Então, o que a equipe de enfermagem daqui, do INTO, trouxe, né? A dificuldade de higiene que né? Muitas vezes a abertura desse gesso, vou voltar lá, é uma abertura pequena. Então, assim, ali pode entrar urina, pode entrar fezes, né? Macerar a pele, né? É um prejuízo realmente cutâneo ali, pode ter pontos de pressão. Então, a enfermagem ela está sempre ali atuante para tentar diminuir o impacto desse gesso, né? Então, assim, às vezes é necessário a gente pedir o ortopedista, ajusta aqui, dá uma olhadinha aqui, abre um pouquinho mais, né? Essa parte aqui para a gente fazer higiene melhor. Cuidado, essa região sacra aqui precisa de um posicionamento melhor, né? Essas crianças não conseguem tomar um banho adequado, né? E às vezes o gesso pode estar um pouco acolchoado, a enfermagem vai lá, acolchoa, coloca ali coberturas que dão aliviam a pressão, né? Então, assim, às vezes, né, é necessário até que a criança seja submetida a um novo procedimento cirúrgico para troca de gesso, porque o gesso fica impraticável.
fica imundo, né, doutor Regis? Fica bem sujo, cheio de fezes e tudo, e aquilo é muito prejudicial para a pele do paciente, mal cheiroso. E aí, os médicos também trouxeram isso na literatura, né? Teve o estudo aqui de Kunkel, que avaliou aqui quais são as dificuldades desse gesso, tanto por médico quanto por cuidadores. Aqui a equipe de enfermagem trouxe as mesmas dificuldades que os cuidadores trouxeram, que seriam realmente na higiene diária, né? A dificuldade de trocar fralda, de dar banho na água, aquele odor desagradável que desenvolve. O peso dessa imobilização é uma questão importante, porque quando você não pode pegar a criança com gesso pela axila de osteogênese, né? Aquele gesso é muito pesado. Como é que você vai pegar pela axila a criança e colocar ali, transportar ela? Então é um cuidado com o transporte, porque aquele peso, o peso do gesso, e você puxando pela axila, a criança pode vir a fraturar, né? Então é um desconforto muito grande, né? E que a criança pode desenvolver problemas de pele, lesão por pressão, e os médicos trouxeram também esses problemas causados pela higiene, o gesso que pode amolecer, acúmulo de sujidades, o odor desagradável, necessidade de troca dessa imobilização, e a repetição também, a necessidade de repetição do procedimento por quebra do gesso, acúmulo de sujidade. O paciente que às vezes cresce, acho que cresce, mas cresce tão rápido assim, doutor Regis? Acho que não, mas isso aí está lá no quadro do Kunkel, né? A perda de resistência mecânica do gesso, tá? E a dificuldade de acompanhamento do tratamento por meio de raio-x devido à radiopacidade desse material, né? Então, os cuidados com gesso eu já falei mais ou menos aqui, né? Principalmente com da higiene, a gente avaliar a circulação, verificar ali sangramentos pós-operatórios, desconfortos, pontos de pressão, né? A gente fazer um manejo postural, mudança de decúbito regular, prevenir essas lesões por pressão, aliviar, às vezes, a pressão no calcâneo. A gente pensa que, porque está com gesso, está deitado, né? Mas o peso do gesso em contato com o colchão ali rígido também pode vir a lesionar aquele calcâneo, né? E aí a gente tem sempre a fisioterapia aí nos ajudando também nesse processo, né? E a ortopedia, claro que a gente vai lá e falar que alguma coisa não está indo bem, né? E aí a gente tem as nossas escalas de avaliação, né? Do risco de lesão por pressão. Eu sei que tinha gente aqui do CTI inscrita, eu até trouxe, né, a escala de Braden QD, que é uma escala ampliada e que ela vem avaliando também, né, além de todas as nossas avaliações diárias, que a gente avalia a pele do paciente todo dia, o risco de lesão desse paciente, né, essa escala também vai trazendo os dispositivos que o paciente usa, né, como risco de lesão por pressão, porque às vezes esse paciente fica imóvel, né, muitas vezes não consegue mover extremidades, não consegue ser trocado de posição, né? Então, é uma escala também que tem maior sensibilidade dentro da UTI pediátrica. E aí, também foi desenvolvida a bonequinha, a Rita de Cássia, né, no âmbito do mestrado, que é um facilitador, né, que eu acho que a gente pode utilizar, é uma ferramenta que a gente pode falar para a criança como é o gesso, como trocar a fralda em casa, né? A gente precisa proteger as bordas desse gesso para evitar que infiltre entre urina, né? Fazer a técnica de dupla ou tripla fralda, todo para evitar, trocar a fralda regularmente, né? Fazer proteção ali com cremes de barreira, sem querer fazer propaganda nenhuma, que eu não estou ganhando nada por isso, mas existem cremes de barreira importantíssimos para prevenção de lesão de pele, né, como Cavilon, Curatec, existem diversas marcas, mas quando o paciente não puder comprar, né, o uso do bom hipoglós também serve, né? A gente precisa proteger essa pele, manter essa pele íntegra, né? Nada de talquinho, né? Muitas pessoas colocam talco, não, vai evitar assadura, pelo contrário, né? O talco ele pode irritar mais ainda a pele, vai irritar, vai reter a umidade, né? E aí pode entrar tudo aquilo para dentro do gesso, enfraquecer o gesso, irritar, e o risco também de lesão
e de infecção associadas, né? E aí, lenços umedecidos podem ser utilizados, sim, mas desde que não contenham álcool, né? E outro cuidado que a gente precisa ter no gesso, porque o gesso é uma aula, eu acho que é particular. Dá para ficar o tempo todo a gente falando só do gesso aqui, né? A gente, no momento, né, da criança fazer as suas eliminações fisiológicas, né? A gente também tem que tentar pode elevar a cabeceira do leito do paciente, tentar colocar almofadas de forma de permitir uma melhor posição para que a diurese ou a urina ou as fezes não entre dentro do gesso, né? Porque pequenos vazamentos podem ser absorvidos e causar assadura, lesão, enfim. Em casos de prurido, não introduzir nada dentro do gesso, né? Então, existem antihistamínicos para isso, a gente conta com a parceria das pediatras, as pediatras prescrevem o antihistamínico, né? E aí a literatura também traz até uma forma de aliviar esse prurido, seria uma forma de colocar um jato frio de secador de cabelo. Coloca um jato frio ali para diminuir aquela sensação do prurido, pode associar com antihistamínico, enfim, né? Pensando no alívio da pressão da criança que esteja com gesso, a gente tem os colchões pneumáticos, né? Os colchão ou caixa de ovo, né? Para casa pode ser o caixa de ovo. Aqui a gente tem o pneumático e ele reduz os pontos de pressão causados por esse gesso, o gesso rígido, né? Distribui melhor o corpo no leito do paciente, né? Diminuindo o risco de lesão por pressão. Né? Então, essas crianças ficam bastante tempo imobilizadas, é uma forma da gente prevenir as lesões. Um outro cuidado que a gente tem que ter com o gesso, né? A alimentação dessa criança. A gente sabe que alimento nutre, nutrição, né? Quanto melhor nutrido, melhor é a reabilitação, melhor a recuperação, né? E aí, essas crianças podem sofrer de constipação, porque a imobilidade, né, o intestino fica o quê? Lento. Pode sofrer de constipação. Isso a gente tem que evitar o máximo possível, porque você imagina tendo que fazer uma lavagem intestinal num paciente com gesso desse. Usar um Clister glicerinado, né? É a lavagem no intestino que as pessoas conhecem, né? Então a gente tem que ter aí uma parceria com a nutrição, né, para que essa criança, né, consiga ingerir a quantidade adequada de fibras, frutas, vegetais, ter uma alimentação aí reforçada, tentar ingerir bastante líquido, né? E aí também, às vezes, é necessário de lançar mão de alguns medicamentos, né, para evitar que esse intestino fique preso, né, constipado, né? E aí a importância da gente posicionar bem também essa criança, né, durante a alimentação, né, para evitar refluxos, possibilidades do alimento retornar, né? Tentando botar almofada, travesseiro, alinhar melhor essa criança, né? Às vezes é necessário fracionar essa dieta, porque o abdômen fica ali presinho, ali dentro do gesso, né? E eu queria trazer basicamente isso, né? É só um recorte da pesquisa, que não dá tempo da gente falar tudo, tá? E aí eu fico muito agradecida, assim, pelo convite da Fátima, né? Eu fico pensando assim que esse cuidado ele precisa ser disseminado, a gente precisa conversar mais sobre a osteogênese imperfeita, né? Eu estou dentro de um centro onde a gente trata essas crianças e ainda assim tem muita questão que eu percebo que precisa ser discutida, né? A prática de enfermagem ainda é pouco falado na literatura e a gente cuida tanto, mas não escreve. A gente precisa escrever, falar mais sobre as nossas práticas, né? Eu estou tentando ir lá junto com a minha coordenação, lá no Fernando de Figueira, vamos fazer uma troca, quero ir lá no Centro Fusional, conhecer, né? E aí chamar eles também para vir para cá, para conhecer o nosso serviço, né? E aí eu agradeço de coração. É muito bom falar sobre osteogênese, né? Que é um assunto que me toca, tá? E eu espero que cada vez mais a gente consiga disseminar aí tudo que a gente tem aprendido ao longo desses anos os anos mesmo de trabalho, de convívio com esses pacientes. Obrigada.